E aí, galera, deu empate no clássico Vasco e Botafogo em São Januário, 1-1, né? O Bastos abriu o placar para a equipe do Botafogo e o Verratti marcou o gol do empate, né? O Vasco teve um pouco mais de posse de bola, mas a vitória não veio nem para o Botafogo e nem para a equipe do Vasco, né? O Botafogo que abriu o placar, mas não conseguiu manter o resultado até o final do jogo, né? Partida não faltou assim de empenho, né, das duas equipes, né? O Vasco também, na minha opinião, o Vasco com o Rafael Paiva tá se empenhando mais, tá correndo mais, né? O Vasco perdeu o Estrela no primeiro tempo, entrou o Payet e o Payet entrou no primeiro tempo e saiu no segundo tempo. O Payet, todo mundo sabe, não aguenta jogar muito tempo, né? E já a equipe do Botafogo, na minha opinião, sem o Tiquinho Soares, a equipe do Botafogo parece que estava jogando melhor do que quando tá com o Tiquinho Soares. Essa é a minha opinião, deixe nos comentários a opinião de vocês. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre esse jogo entre a equipe do Vasco e Botafogo. Com o jogo amarrado, mesmo assim eu acho que foi ainda melhor no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi um pouquinho, assim, com as substituições, o Vasco volta um pouquinho melhor, o Payet jogando bem realmente, era o cara que estava fazendo esse time do Vasco rodar. Mas eu tô com o Donan, a gente esperava sempre um pouquinho mais. Eu, particularmente, esperava mais do Botafogo. Esperava um time mais intenso, um time com uma intensidade durante o jogo maior para colocar o time do Vasco em dificuldade. Não foi isso que nós vimos. A gente tem os números aí dessa partida, ó, posse de bola 53% a 47%, finalizações 10 a 13, grandes chances 1-1, ações da área rival 10 a 13, passes certos 370 a 299, escanteios nenhum contra 5. Léo. Pois é, e é interessante, né, que a gente viu quando chega o Arthur Jorge, aquela proposta inicial de ter um homem na referência, um segundo atacante, dois jogadores mais ofensivos dos lados, e ele já quebra um pouco quando ele começa com o Tietê. E o melhor momento do Botafogo no jogo é quando ele tem ali Júnior Santos e Luiz Henrique pelos lados, né? O Júnior Santos obriga a fazer uma grande defesa ali, o Léo Jardim, muda muito a força ofensiva do time, e nas 3 alterações que ele faz ali por volta dos 35 do segundo tempo, eu acho que de fato ele convida muito a pressão do Vasco para o final, e acho que o Botafogo tem condição de administrar um jogo como esse sem sofrer tanto, mais com a bola, mais na parte técnica. Então acho que o Botafogo não precisava chamar o Vasco para cima tanto quanto ele fez na parte final. A gente sabe das dificuldades que o Vasco tem hoje criativas, e estou condorando a questão do Payet, depois a gente vai discutir muito a reação dele e tal, mas se é uma coisa que o técnico tem na cabeça não deixar o cara mais de 45 minutos, então não coloca sabendo que vai ter que tirar depois, sabe? Para mim não tem muita lógica. No começo do segundo tempo ainda ele tinha dado uma quase pifada ali pro Verratti, que por pouco não consegue superar o John. E acho que o placar fica justo porque não dá para falar numa superioridade ampla de um time sobre o outro, realmente. O jogo foi um jogo tecnicamente abaixo e nem o resultado é bom para nenhum dos dois, né? O Vasco precisa sair lá de baixo, o Botafogo está numa briga ali por liderança em que cada tropeço pode fazer falta e estava ganhando o jogo. Então acho que assim, o jogo tecnicamente não satisfez e muito menos o resultado para qualquer um dos dois. Era até isso que eu ia colocar, Léo. Tô com a tabela aberta aqui. O Botafogo perdeu a chance de dormir na liderança, pelo menos, né? E seguir ali colocando fogo nessa ponta da tabela. Vai ali a vice-liderança com os mesmos 24 pontos de Flamengo, que é o líder, e o Bahia, que é o terceiro nesse momento. E pro Vasco da mesma forma, né? Fica patinando ali na ponta do rebaixamento, é o 16º nesse momento, mas ainda os seus adversários diretos ali de dentro do Z4 vão jogar. Então, enfim, para um lado ou para o outro, um pontinho ajuda muito, não ajuda tanto, né? Se a gente for olhar aí a dinâmica de classificação. O problema, eu acho que não vejo nem a dinâmica de classificação, viu? Eu vejo, o problema é o que você vê em campo. O que vem em campo, eu acho que é muito limitado, é muito pouco para você projetar ali, vamos ter 4 vitórias, 3 vitórias, sair, me afastar um pouco dessa zona de rebaixamento, é muito pouco. Eu não sei como o Vasco, agora é o Pedrinho, né? Eu não sei o que o Pedrinho vai fazer nessa janela de mercado, né? De transferências, para ver quais são os jogadores que chegam, possíveis jogadores que saem. Hoje nós iremos discutir ainda sobre a questão do Payet. Não vai ficar uma coisa muito legal, provavelmente vai gerar um clima, agora no vestiário deve gerar um clima não muito bom, né? Porque da forma como foi feita a substituição. Mas o que preocupa no Vasco é o que você não vê.
né? Você vê um time que, como o Donan fala, a gente vê também, corre, se dedica, mas as limitações são muito grandes, né? Tanto que põe o Vitor Luiz na lateral esquerda, pega o Piton para jogar como um ala pelo lado esquerdo, fala, agora ele vai, né? Do meio para frente ele vai tentar fazer alguma coisa. Ele não consegue, né? Ele tem dificuldades. Aí ele conseguiu no segundo tempo jogar, sair um pouquinho mais porque teve a substituição, como o Bertozzi falou, chamou a atenção, o Donan também, sobre as substituições do Arthur, né? Então deu os espaços ali suficientes para o Piton sair um pouquinho mais, fazer um cruzamento, uma falha de marcação no meio da defesa do Botafogo, mas foi só isso. E aí você olha para o Vasco, você fala, o que vai acontecer? Né? Quais são os jogadores que você fala, esse jogador vai crescer, esse jogador vai evoluir? Os meninos, você não pode apostar tudo nos meninos. Né? O João Pedro entrou, o jogador machucou também, o Estrela machucou, a gente não sabe o que... Parece ser uma lesão bem séria. Né? Não pode esperar que esses meninos irão resolver todos os problemas do Vasco, porque são muitos. São muitos. Então, cabe agora ao Pedrinho, né, a sua gestão lá, encontrar jogadores para ter as soluções, possíveis soluções para que a torcida do Vasco possa ter um campeonato, um resto de campeonato, com um pouquinho mais de tranquilidade. Porque se não chegarem jogadores, novos jogadores que coloquem a camisa e vão para o campo e joguem, né, e resolvam determinadas situações, eu acho que a situação do Vasco vai ser bem complicada. Vai ser isso daí, Vasco, esse último Z4 da tabela, né, eu acho que vai ser bem complicado para esses times aí, porque se você analisar, o Flamengo e o Botafogo tem 20, né? Você estava falando, o Flamengo tem 24 pontos, o Botafogo tem 24 pontos, o Vasco tem 11, são 13 pontos. São muitos pontos ali para você fazer uma projeção. Mas tem que projetar ali com 13, o Cuiabá tem 13, aí você vai subindo, Fortaleza 17, ou seja, já são 2 rodadas que você tem que ganhar para chegar, para ultrapassar. Contando com o tropeço dos outros. Só que você não pode esquecer uma coisa, eu preciso que os times que estão à minha frente, né, acima de mim na tabela, percam para poder chegar, para poder passar. Sim. E nem sempre é isso, né? Nem sempre acontece dessa forma, porque o futebol não é assim. Então é uma situação bem complicada. Eu fico, não é chateado, não é isso, mas pela história do Vasco dentro do cenário do futebol brasileiro, né? Eu fico imaginando os torcedores vascaínos, quando que eu vou olhar para o meu time e falar assim, vai disputar título. Sem ser o Carioca, né? Porque o Carioca ali, tudo pode acontecer, mas eu falo um campeonato, uma Sul-Americana, um campeonato brasileiro, quando é que o time vai chegar a disputar ou pegar um G4, alguma coisa assim? É difícil, porque aí você olha pro lado de fora, 777 com liminar, gestão Pedrinho com, sabe? É bem complicado, bem complicado. A gente viu aí, enquanto você falava, Zé, a lesão até do Estrela que você tinha citado, mas é óbvio que não dá também para depender totalmente desses jovens e como esses jovens acabam entrando na fogueira, né? Nesse desespero. Eu me lembro da gente conversar aqui várias vezes no Sport Center, quando a gente fala num trabalho de base que o Palmeiras faz e consegue usar de forma muito cadenciada e dando os processos para os seus jogadores, e como nos outros clubes muitas vezes esses mais jovens têm que entrar nesse afogadilho e como solução e não dá também, né, Donan, não dá, né, Léo, para também ficar nessa situação, acaba pegando, né, e é o que o Zé diz, a dimensão do Vasco, o tamanho do Vasco, temporada atrás de temporada nessa pressão, a hora que vem a SAF e fala, agora organiza, não organiza, traz um outro elemento aí para essa bagunça, e como é que entram esses jogadores também, o Vasco, né? até ele faz um trabalho bom na formação, né, ali nos crias, né, da Colina. Só que o processo que colocam dessa transição base para o profissional é um processo que acaba fritando e queimando muita etapa, porque no Vasco você não tem, por exemplo, a tranquilidade que o Palmeiras tem para colocar os garotos. É tipo assim, vai lá e resolve. Você vai precisar dar um retorno técnico e um retorno financeiro no futuro. O Estrela é uma boa notícia do Vasco nessa temporada, um jogador que já vinha se destacando, né, no Sub-20, um atleta de 19 anos, fez um grande jogo contra o São Paulo. No jogo contra o Bahia, naturalmente um pouco mais abaixo, ficou mais isolado ali entre linhas. Hoje não fazia um grande jogo, mas é uma péssima notícia, a gente não tem a confirmação ainda da gravidade da lesão, mas é joelho e não conseguia nem botar o pé no chão. Então, assim, o torcedor do Vasco nesse momento, ele já fica atormentado, porque nessa temporada o Vasco teve o seu meio-campo dilacerado por lesões. O Vasco não tem um Paulinho Paula, LCA. Não tem um Jair, LCA.
2 titulares, 2 jogadores que elevariam muito, né, o meio-campo do Vasco. Logo no início da temporada. Logo no início da temporada e assim, com uma sequência aí de alguns dias, né? Um jogo atrás do outro, você perde 2 titulares praticamente pela temporada inteira. Eles até estão numa transição agora, mas é provável que só retornem depois de setembro, né, para tentar ajudar o Vasco nessa briga que o Zé está falando, e é a realidade. A briga do Vasco hoje é, mais uma vez, contra o rebaixamento. Sobre o Estrela, tem que esperar, né? Foi uma alternativa com o Rafael Paiva, que é um treinador que trabalhava na base do Vasco e fez um grande trabalho também na base do Palmeiras. Quando não tinha o Payet, que voltou hoje, né, o Payet estava lesionado, ele precisava de alguém com capacidade de criação. Então ele foi lá e, acho que de maneira acertada, deu oportunidade para o Estrela, assim como deu oportunidade para o JP, que eu acho que fez um bom jogo. Não concordo até com a substituição no segundo tempo ali do Rafael Paiva. Acho que ali perdeu um pouco de qualidade, um pouco de dinamismo que o JP tenta entregar para essa equipe. E ainda tem o Leandrinho também, que hoje não foi uma opção, né? A opção do Rafael Paiva hoje foi dobrar os 2 laterais na esquerda, o Vitor Luiz como lateral e o Piton como um ponta. Não deu certo. Piton como ponta, ele não se adaptou, ele cresce quando volta a jogar como lateral, tanto que ele dá assistência para o Verratti, né? Aliás, essa dupla é uma dupla que entregou muitos pontos para o Vasco na última temporada e até nesse início de temporada, porque o Piton ele tem um bom cruzamento e consegue encontrar o Verratti, que tem uma capacidade incrível de posicionamento, de impulsão, de cabeceio. É impressionante, né, Dona? O gol, ele já está descendo. Sim, é impressionante. Né? Tem o erro do Cuiabano ali, é verdade, mas ele já está descendo e ele ainda consegue dar impulso na bola na direção do gol. Ele tem uma percepção e uma capacidade de movimento incrível. Galera, a situação do Vasco aí, a realidade é que não tá tão boa assim, né? O Vasco pode entrar na zona de rebaixamento ainda nessa rodada. O Vasco tem que secar a equipe do Corinthians e também a equipe do Atlético Goianiense, que joga na rodada. Dependendo desses resultados aí dessas equipes, o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento, que não seria bom, porque daria um pouco de problemas aí pro Vasco para a próxima rodada, né? Entraria muito pressionado. Não que o Vasco não entrasse pressionado, porque vai entrar, porque 10 pontos, 11 pontos é pouco. 13 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Na minha opinião, um número muito grande. Já o Botafogo perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e agora vai ter que secar várias equipes aqui, né? Principalmente Palmeiras, Bahia e Flamengo. Essas equipes não podem vencer, né? Um empate aqui do Flamengo e do Bahia já deixa a equipe do Botafogo aí numa situação um pouco ruim, mas o Campeonato Brasileiro está sendo bastante disputado. Esse início aí está sendo muito promissor para as equipes, né? Tá um equilíbrio muito bom. Isso mostra aí que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito forte, muito equilibrado, e o Botafogo vai enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal na próxima rodada, partida da quarta-feira, dia 3/7, 7 horas da noite. Já a equipe do Vasco da Gama, o Vasco joga em casa, vai enfrentar a equipe do Fortaleza em São Januário, novamente, né? Quarta-feira, 8 horas da noite, galera. E o Vasco precisa dessa vitória em casa, né? Vamos ver se o torcedor vai estar presente em São Januário para apoiar a equipe também, que precisa pontuar para poder não ficar na zona de rebaixamento.